Les grognards, les grenadiers, sans grenades, sans fusil ni souliers, sans ennemis et sans armée, on s'ennuie dans la nuit du passé. Nous, les grognards, les grenadiers, sans grenades, sans fusil ni souliers, ce soir nous allons défiler au milieu de vos Champs-Élysées. Dagaramiena, hello, Arcole Marengo, ça sonne bien. Quelle jolie bataille, tout ce travail, c'était pas pour rien. Puisque les noms de rues, les noms d'avenues, où vous marchez, c'est avec le sang de nos 20 ans qu'on les a gravés. Nous, les grognards, les grenadiers, sans grenades, sans fusil ni souliers, sans ennemis et sans armée, on s'ennuie dans la nuit du passé. Nous, les grognards, les grenadiers, on est morts sur des champs étrangers. On a visité la Russie, mais jamais nous n'avons vu Paris. On n'a pas eu le temps d'avoir un printemps qui nous sourit. Nos pauvres amours duraient un jour, au revoir et merci. Roulez, roulez, tambour dans le petit jour. On s'en allait au son du clairon et du canon. Notre vie dansait. Nous, Paris. A história das guerras costuma ser contada a partir do ponto de vista masculino. Soldados e generais, algozes e libertadores. Trata-se, porém, de um equívoco e uma injustiça que merecem revisão histórica. Se, de fato, em muitos conflitos as mulheres ficaram na retaguarda, condição essencial, aliás, em outros, elas efetivamente foram à luta. É este episódio de bravura feminina que Svetlana Alexievich reconstrói num livro absolutamente apaixonante, forte e fundamental. Trata-se de uma reescrita audaciosa da história da Segunda Guerra Mundial. A autora, vencedora do Prêmio Nobel de Literatura em 2015, dá voz a franco-atiradoras, voluntárias, garotas que pilotavam tanques, enfermeiras de hospitais de campanha, enfim, mulheres muito jovens que ouviram o chamado da pátria e foram combater as tropas nazistas de Adolf Hitler.
quase 1 milhão de mulheres lutaram nas fileiras do Exército Vermelho durante a Segunda Guerra. Mas a sua história nunca foi contada com o devido empenho. Sou Mirelle Araújo, mulher branca, 48 anos, rosto redondo, longo, cabelos negros, olhos amendoados, sorriso largo, sobrancelhas grossas. Estou escrevendo um livro sobre a guerra. Logo eu, que nunca gostei de ler livros de guerra. Ainda que durante a minha infância e juventude essa fosse uma leitura preferida de todo mundo. De todo mundo da minha idade. Éramos os filhos dos vencedores. Qual a minha primeira lembrança da guerra? Tristeza. Minha tristeza infantil. Estavam sempre relembrando a guerra. Na escola, em casa, nos casamentos, batizados, nos feriados e velórios. Até nas conversas entre as crianças. Uma vez um menino da vizinhança me perguntou: o que as pessoas fazem lá debaixo da terra? Como eles vivem? Nós também queríamos decifrar o mistério da guerra. Foi então que eu comecei a refletir sobre a morte. E nunca mais parei de pensar nela. Tornou-se para mim o principal mistério da vida. Tá. Eu vou contar o que ficou na minha memória dos últimos dias de guerra. Nós estávamos viajando e de repente eu escutei uma música. Uma música que vinha não se sabe de onde. Era um violino. Para mim, a guerra acabou nesse dia. Era um milagre. De repente, uma música. Outros sons. Eu sentia que estava acordando. Todos nós achávamos que depois da guerra, depois daquele mar de lágrimas, a vida seria maravilhosa. A vida seria linda depois da vitória. Depois daquele dia, nós achávamos que todas as pessoas seriam boas. Queriam simplesmente amar umas às outras. Todos se tornariam irmãos e irmãs e... Como esperávamos por esse dia. Será que encontro palavras? Sobre como eu atirava, eu posso contar. Mas sobre como eu chorava, não. Isso continuará não dito. Eu sei de uma coisa, na guerra, o ser humano se torna terrível, inconcebível. Como entendê-lo? Eu não sei. Você é escritora. Invente. Invente você. Invente aí algo bonito, sem piolho, sem sujeira, nem vômito. Inventa aí algo sem cheiro de vodka e sangue. Inventa aí algo que não seja tão terrível quanto a vida. Tinha uma mulher louca
que vagava pela cidade. Ela não se lavava nunca, não se penteava. Tinham matado seus 5 filhos. Todos. E matado de formas diferentes, sabe? Um com tiro na cabeça, outro com tiro no ouvido. Ela se aproximava de uma pessoa na rua, qualquer uma, e dizia: eu vou lhe contar como mataram meus filhos. Com qual começo? Hã? Com Vacienka? Ah, deram-lhe um tiro no ouvido. E Tolica? Tolica foi na cabeça. Então, com qual começo? Ela era louca, né? Por isso conseguia contar. Na guerra haviam tantos milagres. Eu vou lhe contar um. Ania Kaburova estava deitada na grama. Ela era cuidadora da nossa comunicação. Ania estava morrendo. Tinha levado um tiro no coração. Nessa hora, um bando de grous passou voando sobre nós. Todas ergueram a cabeça para o céu. E ela abriu os olhos, olhou para eles e disse: que pena. Aí ela ficou calada e sorriu para nós. Meninas, será que eu vou morrer? Nessa hora, então, a nossa carteira chegou correndo, a nossa clava, e ela gritava: não morra! Não morra! Não, não morra! Eu tenho aqui uma carta da sua família para você. Ania não fechava os olhos, ela estava esperando. Nossa clava sentou ao lado dela e abriu o envelope. Era uma carta da mãe. Minha querida. Oh, minha filhinha amada. Havia um médico ao meu lado, ele dizia: é um milagre. Isso é um milagre. Ela continua viva. Conta todas as leis da medicina. Terminaram de ler a carta. E só então, Ania fechou os olhos. Eu sou Suelen Peixoto, baixa, branca, cabelos médios, olhos castanhos, sorriso largo, dentes grandes, sobrancelhas grossas. A jornalista Svetlana Alexievich, vencedora do Prêmio Nobel de Literatura em 2015, reconstrói as narrativas das combatentes do Exército Vermelho na Segunda Guerra Mundial. Ela trabalha com uma história oral fragmentada e remonta a tragédia que abateu sobre a população soviética desde junho de 1941, quando os alemães invadiram o território até o dia da vitória soviética, em 9 de maio de 1945. A escritora é bielorrussa, nascida 3 anos depois do final da Segunda Guerra Mundial, e recorta o tempo presente na compreensão da realidade da Segunda Guerra a partir da invasão da Alemanha nazista na União Soviética em junho de 1941. O que é importante no trabalho dessa incrível autora é que ela transcende a ideia de transcrição como base da história oral. Ela ressignificou o presente, criando novos vínculos, novas resistências, integrou o inconsciente coletivo nas vozes silenciadas, novas vozes históricas, e quebra. Resiste, então, a um discurso que é oficial, um discurso legitimado pelos homens. E ela também retrata em suas obras violências de gênero que são perpetuadas na história por nós, mulheres, sermos inferiorizadas como sujeitos históricos, na dificuldade que a própria autora teve em publicar a sua obra, esgarça essa grande característica das vozes masculinas na historiografia e na narrativa da guerra. Ela traz uma visão ampliada do fato histórico e ela vai ter tanto voz autoral como narradora, articulada na estrutura narrativa da sua obra.
A história oral, ela vai ser transformada numa narrativa discursiva jornalística, histórica e literária. E ela usa isso como ferramenta metodológica. Ela vai quebrar a relação paradigmática que existia na história oral, resgatando as mulheres como sujeitos históricos. E todo esse contexto dos silenciamentos reverberados na história oficial, ela traz essas memórias subterrâneas que contradizem a história oficial, que é legitimamente masculina. Ela explicita de uma maneira muito clara a inserção das mulheres, quebrando os poderes patriarcais, assumindo posições de destaque, de liderança, enquanto a grande maioria das participações assumiam papéis secundários, como cuidadoras, como enfermeiras. Svetlana, ela traz uma escrita polifônica e cria novas narrativas historiográficas, literárias e jornalísticas, corroborando para a construção de outras narrativas da Segunda Guerra Mundial. Mas por quê? Perguntei-me mais de uma vez. Por que, depois de defender e ocupar o seu lugar em um mundo antes absolutamente masculino, as mulheres não defenderam as suas histórias, suas palavras, seus sentimentos, não deram crédito a si mesmas? O mundo inteiro foi escondido de nós. A guerra delas permaneceu desconhecida. Eu quero escrever a história dessa guerra. A história das mulheres. Pela estrada fora eu vou bem sozinha levar esses doces para a avó sozinha. Ela mora longe, o caminho é deserto e o lobo mau passeia aqui por perto. Como explicar para uma criança? Como? Como explicar a morte para ela? Eu estava andando com meu filho pela rua e haviam mortos no chão. Para um lado e para o outro. Eu estava contando a história do Chapeuzinho Vermelho para ele. E à nossa volta haviam mortos. Foi quando voltamos do campo de refugiados. Chegamos à casa de minha mãe e meu filho não estava bem. Se metia embaixo da cama e ficava lá por dias inteiros. Tinha 5 anos e não saía à rua. Passei 1 ano quebrando a cabeça. Meu Deus, o que há com esse menino? Não consegui entender qual é o problema. Nós morávamos em um porão. E quando alguém passava na rua, só se viam as botas. Então, uma vez ele saiu de debaixo da cama, viu as botas de alguém pela janela e começou a gritar. Foi só aí que eu me lembrei que ele tinha levado um chute de um... Esse que usava botas. Bom, de alguma forma isso estava passando. Ele brincava com as crianças no pátio, à noite, vinha para casa e perguntava: mamãe, o que é papai? Eu explicava para ele: filho, papai, ele é branquinho, bonito, ele está lutando no exército. Quando estavam libertando Minsk, os primeiros a entrarem na cidade foram os tanques. Meu filho entrou correndo em casa e chorando: meu pai não está lá, meu pai não está lá, são todos negros. Não tem ninguém branco, mãe. Era julho. Os tanquistas eram todos jovens, estavam queimados de sol. Meu marido voltou da guerra inválido. Não voltou jovem, estava envelhecido. E tive um problema. Meu filho estava acostumado a pensar que o pai era branquinho, bonito. Veio um homem velho,
e doente. Ele passou muito tempo sem reconhecê-lo como pai. Não sabia como chamá-lo. Tive que acostumá-los um ao outro. Então, quando eu comprava algo, eu dizia para o meu filho: foi o papai que comprou, viu? É, ele cuida de você. Oh! Ah! Uau! Todos diziam isso para mim. Oh! Uau! Como eu sou colorida e enfeitada! Mesmo na guerra era assim. Não militar. Eu usava vários penduricalhos. Ainda bem que o nosso comandante, na época, era como se fosse, como diria hoje em dia, Ai, como se diz essa palavra? Uma palavra que eu não escuto há tanto tempo. Pera. Um democrata. Ele era. Não vinha da caserna, mas da universidade. Imagine, era um professor com boas maneiras. Naquela época, era uma ave rara. Uma ave rara pousou para junto de nós. Eu adoro anéis. Adoro, mesmo os baratos. Mas que sejam muitos. Nas duas mãos. Adoro perfumes bons, da moda, tudo quanto é bugiganga, muitas e variadas. Na minha família, sempre riam. O que vamos dar para essa doida da Lenca? De aniversário? Claro, um anelzinho. Depois da guerra, meu irmão fez um anel serrando uma lata de conserva e de um pedaço verde de vidro. E fez ainda um outro castanho claro. Eu sou que nem uma pega, uso de tudo e sempre brilhante. Ninguém acredita que eu estive na guerra. Ninguém. Eu mesma já não acredito. Olha, nesse exato minuto que estamos aqui, sentadas, as duas conversando, eu não acredito. Mas tem no porta-joias uma ordem da Estrela Vermelha. A ordem mais enfeitada. Não acha bonita? Eles me deram de propósito. Mas sério. Então é para a história isso, não é? Então eu vou dizer o seguinte. Ser mulher, sem ser mulher, não dá para sobreviver na guerra. Eu nunca tive inveja dos homens. Nem na infância, nem na juventude. Nem na guerra. Sempre fui feliz. Feliz por ser mulher. Dizem que as armas, fuzil, revólver, essas coisas são bonitas. Que há muito pensamento humano depositado nelas. Muita paixão. Mas para mim, não. Elas nunca foram bonitas. Eu via com que admiração os homens olhavam para um bom revólver. Isso para mim era incompreensível. Eu sou mulher. Porque fiquei sozinha? Tive namorados. Não me faltava namorado, hein? Mas veja, estou sozinha. Eu mesma me alegro. Não tem problema. Todas as minhas amigas são jovens. Amo a juventude. Eu tenho mais medo mesmo da velhice do que da guerra. Você veio tarde. Agora eu penso na velhice. Não, na guerra. A autora afirma que essa guerra, como ela intitula de guerra patriótica, impulsionou homens e mulheres soviéticos desde a Revolução Russa de 17 até a criação da União Soviética em 22, fato esse que demarcou a vitória socialista no contexto do século XX, influenciado também pela Primeira Guerra Mundial. A construção de uma sociedade justa e igualitária era o cerne de luta que vai mover a todos, inclusive as mulheres. A disputa imperialista está no bojo das decisões da guerra, sobretudo manter-se unidos contra um inimigo comum, o capitalismo. Se dispuseram de abrir mão de sua individualidade em nome do dever da pátria,
uma causa comum que era a Grande Guerra Patriótica, alterando a vida das mulheres soviéticas na Segunda Guerra Mundial. As mulheres enfrentaram a guerra com um papel patriótico, com orgulho, em prol do coletivo. Elas se despiram, então, de si mesmas, atuando como participantes da guerra e reagindo contra a invasão no seu território. O enfrentamento para a construção de um ideal socialista amplo, coletivo, justo, fazia parte desse imaginário ideal. O que é importante ressaltar na singular obra é que Svetlana dá voz a essas pessoas comuns, portadoras de diferentes experiências, vivências, perspectivas, no sentido de lançar um novo olhar sobre o cotidiano, diversos na transição soviética em meio às transformações e os eventos traumáticos que tiveram curso na União Soviética ao longo do século XX. A Segunda Guerra Mundial se consolidou como acontecimento decisivo para as experiências socialistas soviéticas no século XX. Sob a liderança de Stalin, a União Soviética, ela vai ingressar num conflito, resistindo e derrotando o nazismo. E essa vitória sobre o nazifascismo com o Exército Vermelho era composto também por mulheres que também eram soldados. Svetlana, tanto na obra A Guerra Não Tem Rosto de Mulher e na obra As Últimas Testemunhas, publicadas ali em meados de anos 80, remonta novas perspectivas e novas facetas da Segunda Guerra Mundial. Uma outra lente que vai possibilitar a ampliação de narrativas, não só da Segunda Guerra Mundial, mas de pessoas na guerra. De acordo com a autora, os seus escritos não são necessariamente sobre a guerra, sobre o ser humano na guerra. E essa história seria, então, não somente uma história exclusivamente marcada pelas histórias das grandes guerras que temos historicamente construídas, mas a história dos sentimentos. Não tá vendo. Cadê meu Deus? Começa de novo. Meu marido, ainda bem que não está aqui, está no trabalho. Ele me proibiu expressamente. É porque sabe que eu adoro contar do nosso amor. Falar de como costurei meu vestido de noiva a partir de ataduras. Foi em uma noite, eu mesma. Eu e as meninas passamos um mês juntando ataduras. Eram troféus. Eu tive um verdadeiro vestido de noiva. Guardei uma fotografia. Eu usando aquele vestido e botas. Não dá para ver as botas, né? Mas disso eu me lembro. Eu estava de botas. Improvisei um cinto com uma boina velha. Ah, ficou um ótimo cinto. Mas por que eu estou falando do meu... Ai, meu marido mandou não dizer uma palavra sobre amor. Nadinha. É para falar de guerra. Ah, tá bom. Ele é rígido comigo. Me ensinou até no mapa. Tudo. Me mostrou direitinho onde estava cada front. Onde estava a nossa unidade. Eu vou pegar as coisas que ele falou, anotei. Vou ler. Que? Por que você tá rindo? Ai, que risada boa a sua. Eu também ria. Ah, que bela historiadora me saí, hein? Melhor eu pegar a foto que estou com vestido de ataduras. Vou lhe mostrar.
Eu gosto tanto de como fiquei nela, de vestido branco. Na guerra, tem enterro o tempo todo. Enterros de partisãs acontecem sempre. Ora um grupo cai numa emboscada, ora alguém morre em combate. Eu vou te contar de um enterro. Houve uma batalha muito encarniçada. Perdemos muita gente. Eu também fui ferida nessa batalha. Depois do combate, fizeram os enterros. Em geral, diante do túmulo faziam um discurso curto. Primeiro falavam os comandantes, depois os amigos. Entre os mortos, havia um rapaz da região e a mãe dele veio ao enterro. Ela começou a chorar muito. Meu filhinho, oh, meu filhinho. E nós que estávamos fazendo uma casinha para você. Você me jurou que traria sua noiva. Em vez disso, está aí se casando com a terra. A filha estava em silêncio, todos calados. Ninguém tocava nela. Depois ela levantou a cabeça e viu que não era só o filho dela que tinha morrido. Haviam muitos jovens ali. E aí ela começou a chorar pelos filhos dos outros, sabe? Meus filhinhos queridos, suas mãezinhas não viram vocês. Não viram, não sabem que estão debaixo da terra, meu Deus, e a terra é tão fria. É um inverno gelado. Então eu vou chorar no lugar delas, eu vou lamentar por todos vocês. Meus queridinhos, adorados. E foi só ela dizer, vou lamentar por todos vocês e meus queridinhos, que todos os homens começaram a chorar alto. Ninguém conseguiu segurar. Não tiveram forças. A fila toda ficou soluçando. Então o comandante gritou, uma salva! E a salva abafou o som de todos. Isso me deixou estupefata. E até agora eu penso nisso, na grandeza do coração dessa mãe, em um momento de dor tão intensa, quando estava enterrando o seu próprio filho. Ela ainda teve coração para chorar pelos filhos dos outros. Chorar como se fossem seus. Se essa rua fosse minha, eu mandava lá brilhar. Eu não gosto de brinquedos de guerra. Esses brinquedos de guerra para crianças, tanques, metralhadoras. Quem inventou isso? Me revira a alma. Nunca comprei. Nunca comprei, nem dei brinquedo de guerra para as crianças, nem para as minhas, nem para os outros. Uma vez alguém trouxe para minha casa um aviãozinho militar e uma metralhadora de plástico. Joguei no lixo, ali mesmo, na hora. Porque a vida humana é um dom, um grande dom. O próprio ser humano não é senhor desse dom. Você sabe o que pensávamos durante a guerra? Nós sonhávamos. Bom, rapazes, se sairmos vivos, como serão felizes as pessoas depois da guerra? Ah, como será feliz, como será bonita a vida se a gente sair vivo. Essas pessoas que tanto sofreram aqui vão ter pena uma das outras, vão amar, serão outras pessoas. Nós não tínhamos dúvida, nem de quem. Mas, meu bem, as pessoas se odeiam tanto quanto antes. Matam de novo.
Isso para mim é o mais incompreensível. E quem são elas? Quem são? Nós. Somos nós. Em Stalingrado, eu estava arrastando 2 feridos. Levava um, deixava, depois o outro, e assim puxava um de cada vez, porque eram feridos muito graves. Eu não podia largá-los. E os 2... Ai, como simplificar isso aqui? Os 2 estavam com as pernas destruídas, desde o alto. Estavam se esvaindo em sangue. Ali, cada minuto era muito valioso. Cada minuto. E, de repente, quando me afastei mais do combate, havia menos fumaça. De repente, descobri que eu estava arrastando um dos nossos tanquistas e um alemão. Fiquei horrorizada. Os nossos estavam morrendo ali e eu salvando um alemão? Entrei em pânico. Meu Deus, lá na fumaça eu não diferenciei. Vi que o homem estava morrendo, ele gritava. Ah! Ah! Os 2 estavam bem queimados, pretos, iguais. Mas ali eu vi bem um medalhão estrangeiro, um relógio estrangeiro, tudo estrangeiro. Aquela maldita farda. Mas e agora? Fui puxando o nosso e pensando, e agora? Volto para pegar o alemão ou não volto para pegar o alemão? Eu entendi que se eu deixasse, ele morreria logo, pela perda de sangue. E eu me arrastei até ele. Continuei arrastando os 2. Isso foi em Stalingrado. Os combates mais terríveis que eu vivi, os mais terríveis de todos. Meu bem, não pode existir um coração para odiar e o outro para amar. Né? Ser humano só tem um. E eu sempre pensava em como salvar o meu coração. Depois da guerra, eu passei muito tempo com medo do céu. Até de levantar minha cabeça para o céu. Mas as gralhas já estavam passeando pelo céu tranquilamente. As gralhas. Os pássaros logo se esqueceram da guerra. O conflito que emerge da narrativa das mulheres, ou que ela vai chamar de guerra feminina, como nós vimos, tem suas cores, seu cheiro, sua iluminação, seu espaço sentimental, e de acordo com a autora, esses sentimentos todos reverberam algo que é muito visceral. O que realmente aconteceu na guerra para as mulheres. E é nesse ponto que a perspectiva androcêntrica, já mencionada, que perpassa, inclusive pela dificuldade da autora na publicação do livro, na legitimidade masculina na narrativa da guerra, porque o que se alegava era que a publicação do livro não se tratava da guerra, não se tratava do contexto da guerra. E esse contexto inferioriza as vozes femininas. A autora, ela vai falar de uma maneira muito clara e evidente que essas vozes polifônicas, diversas, elas foram vozes da guerra. E quebra todo o conhecimento trazido historicamente legitimado pela experiência masculina. Segundo a autora, a história da guerra está voltada, está moldada para a voz masculina. E tomando como base de sustentação todos os feitos pelos homens. Os cotidianos das mulheres na Grande Guerra teriam, então, até então permanecido desconhecidos. Svetlana, com a narrativa polifônica, esgarça possibilidades historiográficas, literárias, jornalísticas, consolidando seu trabalho como um importante referencial e arcabouço teórico. Svetlana denuncia a partir dos testemunhos, além da violência do conflito, as dinâmicas do cotidiano da guerra. Pessoas que tinham sentimentos, pessoas que se apaixonavam, pessoas que cantavam, enfim.
ela redimensiona o caráter imperialista, até então colocado como legítimo no discurso da guerra. A história cotidiana, fruto de uma importante mudança paradigmática a partir da década de 80, suscitada inclusive pela história cultural, remonta outros dramas que afetavam as mulheres individualmente, como, por exemplo, o corte dos seus cabelos, a separação, a morte dos seus filhos, a morte dos maridos. Então, a autora tece, a partir dos testemunhos, reflexões que desvelam subjetividades. Os nossos corpos femininos, em toda a história, são corpos públicos, eram corpos da guerra. E fica evidente essa divisão entre o público e o privado, como Michel Perrault nos lembra. Os papéis masculinos e os papéis femininos na obra de Svetlana contrapõem essa lógica. E o silêncio do corpo feminino na Segunda Guerra Mundial é esgarçado para novas possibilidades, agora de recontar, de revisitar a história e de escrever uma nova perspectiva histórica, não só histórica. O que é muito importante perceber é que o caráter patriótico da guerra delineava a anulação do corpo feminino em prol do bem comum. E isso era o mais importante, demarcar um lugar comum em que deixar de ser mulher na guerra e se transformar em um soldado pela legitimidade masculina era um dever. A partir de agora, eu convido as componentes, então, dessa roda de conversa, a Joana Peixoto, a Lúcia Rincon, a Mirelle Araújo e o nosso público para fazer parte agora de um importante momento. O momento em que nós vamos discutir, nós vamos refletir, nós vamos compartilhar essa tão linda narrativa que foi, que teve ali, né, a voz da Mirelle Araújo, que teve a performance e o sentimento dela. E o principal questionamento que paira nessa linda obra é a seguinte questão: de que forma essa guerra, ela também é uma guerra de todas nós, mulheres? E aí? Estou vendo aí o Wellington aplaudindo, eu quero aplaudir também. Muito lindíssimo, Mirelle. Foi um desempenho maravilhoso. Adorei você como atriz. Obrigada. Muito sentimento. É bom você falar isso para a gente lembrar o pessoal que está assistindo a live que a gente não se conhecia, né? Verdade. E que nós nos conhecemos através desse mundo novo aqui. Mas continue. Algumas de nós, né? É verdade. Você, Sueli, né? A gente nunca se encontrou, né? Estamos planejando. Mas eu queria dizer que esse sentimento que você traz para a gente, assim, na sua interpretação, queria registrar algo que me cala muito fundo, que o que a Svetlana tenta resgatar como fundamental na existência humana, o mundo destinado às mulheres. Quando ela fala da mãe que chora por todos os filhos ali que morreram, quando ela fala do seu menino que está escondendo debaixo da cama, esse universo, nós entendemos que é um universo maravilhoso. Então, aí as pessoas pensam assim, não, quando fala de liberdade de mulher, é tudo para poder ir pau, tomar o lugar dos homens e tal, no espaço público. E não é, né? Eu achei, uma das questões muito importantes que eu achei foi de que resgatar esse espaço como espaço importante, o enfrentamento que ela faz para poder resgatar esse espaço. E é um espaço onde nós queremos que os homens estejam mais presentes, né? Porque precisam usufruir disso, é uma delícia ser mulher, né?
É uma muito delícia. bonito, né, Lúcia, o texto o texto da moça que eu pus a flor na cabeça, que ela é alegre, né? É o texto que eu mais gosto, que ela fala assim, nossa, mas que pena, você chegou tarde, agora eu preocupo é com a velhice, não é com a guerra mais, né? E ela fala isso aí, né, que você citou. Eu ainda estou aqui sobre o impacto, né, da dramaticidade aí da leitura da Mirelle, quando ela fala do alemão e do russo, né? Eu, pelo menos, assim, uma leitura que eu faço dessa obra é que, ao relatar cotidianos, olhares, perspectivas, vamos dizer assim, esse jeito feminino de falar, de olhar e de dizer, ela acaba trazendo para a gente que o que está colocado na guerra, né, é uma disputa de interesses econômicos e políticos. E quem vai para a guerra, né, seja alemão, seja russo, é uma determinada parcela da população. Então, lá na guerra, né, os soldados se igualam, né, as mulheres se igualam, os homens se igualam numa condição de classe, que é a mesma. Né? O general, o poderoso, o dono do banco, o dono do dinheiro não vai para o front. Né? Quem vai lá para o front são homens, mulheres, crianças. O relato dela, ela fala, né? Adolescentes, crianças vão para o front, são essas pessoas aí. E quando elas estão lá vivendo essas situações limites, isso vem tudo à tona. Então, isso me toca muito, né? Inclusive, Joana, desculpe, não, eu ia falar da polarização que a gente vive hoje, como que isso pode ser recortado, simbolizado nessa obra, nessa fala que você destaca, Joana, quando ela fala tinha um nosso e tinha um deles, né? Mas somos todos seres humanos e parece que as pessoas esquecem nesses momentos de política. Meu coração é um só, né? E o meu coração é um só. É muito bonita essa fala. Nossa, é poesia pura. Desculpa, Suelen. Não, imagina. E o que eu ia falar entra em consonância justamente com o que você disse, porque Svetlana, ela tem um trabalho tão importante e, para mim, algo que muda estruturalmente uma nova lente analítica sobre a guerra e também sobre a história das mulheres, que é colocar, pela primeira vez numa narrativa, as mulheres como os homens, no mesmo sentido humano. E ela traz isso, né? Eu não estou falando sobre a guerra em si, mas sobre seres humanos. E seres humanos que estão vivendo ali dores, que estão vivendo ali um processo extremo, porque a guerra, ela é extrema. Então, justamente, a Svetlana, ela traz, por um momento, uma equidade em prol do bem coletivo. Todos estão ali em prol de um mesmo objetivo. Mas ali, viu, Suelen, vocês três, né, falaram dessa coisa do humano. Eu queria, algo que se destaca nesse texto que a Mirelle leu, né, a bestialidade humana, né? Como é que a guerra, ela transforma as pessoas, né, em bestas humanas, né? E como ela procura resgatar a humanidade das pessoas, né? Ela no choro, no enfrentamento, né? E acho que isso casa muito com a nossa disposição de vir e trazer esse texto com a esperteza do Danilo, né? Em propor a gentileza da UFG de disponibilizar para poder levar para esse áudio, quer dizer, essa colaboração, essa construção coletiva é algo muito importante. E que quando ela fala dessa transformação em bestialidade humana, eu falei, olha, de fato, o que nos move é ver um novo mundo construído com novas relações sociais, né? Com um novo olhar para as relações entre homens e mulheres, né? Quebrando essa... E aí a história ajuda a gente, né? Ver essa história como uma construção nossa,
como uma construção humana, como uma construção social e coletiva. E aí, por isso, assim, é inevitável para a gente fazer relação com o que vivemos hoje, por exemplo, com essa crise da pandemia, com essa guerra da pandemia, por exemplo, né? Tem trechos, né, ou esse momento que a gente vive de profunda desigualdade social, que as pessoas não têm o mínimo de condições de sobrevivência. Eu estou me lembrando agora de um trecho do livro, eu fico indo e voltando do livro para a nossa realidade e para a nossa relação aqui, né? Tem um trecho do livro que ela fala, não tinha nada para comer, né? Nem ratos, dos personagens, uma das personagens, não tinha, nem ratos, nem sapos. Então a gente ia comer o estrume do cavalo. E ainda a pessoa ainda descreve, né? Ela fala assim, é melhor frio, porque quente ainda tem um cheiro e tal, e frio fica melhor da gente engolir, né? E aí a gente vive isso nesse momento, né? Pessoas que, tem gente que morre de fome, tem gente que não tem o que comer, né? E a vida levando, porque é isso que a Lúcia falou, é uma bestialidade, uma humanidade, porque o cotidiano vai, né? Vou passar para você, senão eu vou me empolgando assim, fico só eu. Não, mas você está certa. Eu acho que foi muito simbólico a gente trazendo para a nossa realidade, né, Joana? A gente ter construído esse trabalho durante a pandemia, né? O Danilo estava falando disso antes de abrir as câmeras para o ao vivo, que isso sirva para as pessoas que estão assistindo e vão assistir. Quer dizer, a pandemia traz uma coisa sem precedentes para a nossa geração, um acontecimento de total tragédia para muitas pessoas que perderam seus entes queridos, de medo, de terror, de horror, e a gente tem que conseguir fazer alguma coisa com isso, né? Além de só reclamar. Posso fazer uma provocação a alguém que está, né? Então, uma provocaçãozinha. Tem uma frase, tem várias frases, né, que eu amei, mas tem uma frase desse texto, dessa mulher alegre, né, que ela diz o seguinte: vou dizer o seguinte, sem ser mulher, não dá para sobreviver na guerra. Olha, isso chama de dentro, né, da gente. O que vocês entenderam disso aí? Ai, pois é, eu estou querendo aqui provocar um pouco os estereótipos, sabe, de homens e mulheres, do sexo frágil, do sexo forte, né? Não ficou parecendo que ela falou assim, sem ser muito guerreira, sem ser muito foda, igual lute como uma mulher. Sim. Exatamente. E mais, isso mostra, Lúcia, outra questão importante. Isso mostra o seguinte: nós somos mulheres, somos pesquisadoras, somos mães, somos filhas, nós somos muitas, nós somos multifacetadas, e isso não nos impede de ser mulher. Você está falando de estereótipos, isso não nos impede de passar um batom, de nos sentirmos bem, porque culturalmente nós somos construídas nessa perspectiva. E se isso nos faz sentir dentro desse ser mulher, tudo bem. E quem não se sente assim, tudo bem também. Então, eu acho que essa obra, ela traz muitas reflexões, inquietações muito profundas, porque ao mesmo tempo que a gente remete a essa ideia feminina, né, a gente também pensa que essas mulheres foram homens que não usaram lingeries, não tinham calcinhas, não tinham sutiãs, né? Elas se vestiram como homens, elas vestido de noiva, de atadura, né? Elas perderam até mesmo a sua menstruação, de tão traumática que foi a guerra. Então, eu acredito que, ao meu ver, desconstruir ou pensar em várias possibilidades dentro de ser mulher, eu acho que é uma ressonância para quem está em casa. Você está aí, dona de casa, mãe, pesquisadora, cientista, não importa a sua escolha. Você pode ser quem você quer, né? E você pode. A Svetlana mostra isso. E ela traz... porque isso é muito questionado, né? Nós estamos falando aqui de feminismo. Nós estamos falando aqui de enfrentamento a esses estereótipos. Então, ela traz todos esses hábitos, diria o Bourdieu, né? Adquirido por nós ao longo dos séculos, né?
resgatando a sua leveza e a sua dureza, né? Então, aí num dos últimos trechos aí que a Mirelle falou, né? Que quando você diz, Mirelle, que gostou muito dessa moça alegre, né? eu também gostei muito dela, mas ela é exatamente aquela mulher que termina sozinha. Você viu? Você ser alegre, feliz, você por si só, sem precisar ter alguém, sem precisar ter, entendeu? Ela fala, eu mesma me alegro. Eu mesmo me alegro. Então, assim, isso é quase proibido às mulheres, né? Já foi proibido muito. Mulher que ria muito era prostituta, né? Minha maravilhosa avó espanhola, quando eu assoviava, ela dizia assim, não hagas esto, não hagas esto. Por quê? Porque isso não era coisa de mulher honesta, né? Então, era algo assim, eu acho que é preciso a gente ver o quanto a gente avançou, mas quando a gente fala dessas questões também, quanto ainda nós precisamos enfrentar. E vamos ver quais são as sensações do público diante de uma potência do que foi feito aqui hoje. O que será que o público ele está perguntando? Vamos verificar aqui se tem alguma pergunta. Eu queria que vocês conversassem com a gente, né? Que vocês dessem a sua opinião, que vocês fizessem perguntas. Enfim, esse momento é um momento de diálogo e um momento de troca muito importante. E aproveitar para pedir perdão aqui pelo microfone mudo, porque foi uma loucura. Ainda bem que eu fiz um personagem só com ele mudo e não todos. Não tem nada do público? Não. Vamos ver aqui se tem alguma coisa do público. É o João que está passando? Se muito não obrigada. Temos, e o nosso tempo já está acabando, então, enquanto o João olha, eu não queria deixar passar algo que eu anotei ao ler o texto, ao acompanhar a leitura do texto, né? O Júlio Van fez uma provocação aí. Então vamos lá. Tem prioridade. O Júlio perguntou, histórias de sentimentos são diferentes para homens e mulheres? Lamentavelmente. Na minha opinião. Lamentavelmente. Porque somos condicionados, educados, a poder ou não sentir. E então, aliás, a gente diz que o movimento feminista é libertador para os homens, que a gente quer que eles sintam tudo isso que a gente tem o direito de sentir e eles não têm. Então... Lúcia, como diz meu marido, que é um feminista, ele diz assim, que bom que elas não estão pedindo revanche, elas só querem igualdade. Porque se fosse para se vingar, nós estávamos fritos. Exatamente. E aí, meninas, temos mais 5 minutos? Tem mais público? Tem mais perguntas, questionamentos, inquietações, enfim... Eu queria lembrar, mais uma vez, o nosso agradecimento ao Danilo Alencar e dizer que nós ficamos muito provocadas, como a gente disse na outra live da Lúcia, por ter sido um homem a pensar em dar voz a essas mulheres, e não uma mulher que podia ter feito o convite para a gente, né? Então, e dizer também que a gente sente falta das vozes masculinas nas redes sociais, nas relações, de uma forma geral, quando o assunto se trata de feminismo e de direitos das mulheres, né? Então, como eu disse na outra live, por mais Danilos. Tem só um comentário aqui. Falando sobre essa questão de estar sozinha, lembrei do livro O Dilema do Pouco Espinho, professora. É para você, professora. Como é mesmo? O livro chama O Dilema do Pouco Espinho. Pois é. E aí é bom a gente lembrar, né, que isso é um estereótipo que sempre aparece nas telenovelas, porque elas são obrigadas a
a retratar a realidade que as mulheres estão... Só tem final feliz se tiver casamento. Autorizadas a ser feliz sozinha, mas nas telenovelas eles retratam, mas deixam as mulheres sozinhas na maior parte das vezes. Essas mulheres muito autônomas, muito independentes, elas vão terminar castigadas. Ah, sim. Uhum. Não, e é o que eu ia dizendo, o final feliz só acontece se ela estiver casando, né? Casada, com filhos. Com filhos. Fala, Sueli. Incrível isso. Bom, infelizmente nosso tempo está acabando, né? Eu gostaria de fazer aqui uma provocação aos homens, aproveitando que você tocou no nome do Danilo, Mirelle, que os homens possam enxergar as relações de poderes envolvidas, né, historicamente, que há uma relação de desequilíbrio, de assimetria, de privilégio, reconhecer os seus privilégios. O Danilo, ele tensiona algo muito interessante, que é abrir mão da sua voz para dar voz a nós, mulheres. E isso é muito importante. Então, eu gostaria de agradecer ao Danilo, agradecer ao UFG, a coordenação cultural da UFG, agradecer também a coordenação cultural da PUC, porque é uma parceria com a PUC, da UFG com a PUC, aos programas Live Cultural na UFG. A realização foi da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, Centro Cultural UFG. Parceiros que estão aí junto conosco, TV UFG, Rádio Universitária, Ascom, UFG e Reitoria Digital. Agradecer ao elenco belíssimo que está aqui fazendo parte desse projeto de vida. Não é nem um projeto acadêmico, não é um projeto literário, é um projeto de vida. A lente sobre a mulher, sobre a guerra, enfim, e tantos outros assuntos, e fontes, inclusive, como sujeitos históricos, acredito que perpassou a minha vida para nunca mais deixar de ter essa marca. Enfim, e essa história, né, Suelen, que essa história que a gente não conhecia, que eu não conhecia, por exemplo, nem a obra, e tenho que agradecer o Danilo por mais essa. Sim, então agradecer ao UFG, né, como nós falamos aqui, agradecer à PUC por essa parceria também, ao UFG e à PUC em especial, tá bom? E, claro, né, as mulheres incríveis que estão fazendo parte desse processo, Mirelle, que abrilhantou a nossa noite. Meninas, seus agradecimentos? E ao João. E ao João, por favor, o João também, é claro, o João faz parte, assim, ele é a peça fundamental para que tudo se encaixe, então, claro que ele entra aí nesses agradecimentos da UFG também. Isso aí, Sueli, vamos convidar para a próxima quinta-feira. A minha conexão caiu, mas eu voltei aqui e estou acompanhando a conversa de vocês. Acho que é importante a gente destacar isso também que a gente conversava antes, né, de entrar no ar, que o Danilo conversava conosco, a importância de um trabalho colaborativo, né? Então, acho que somos mulheres e somos mulheres dispostas ao trabalho colaborativo, porque como Lúcia dizia lá atrás, né, da gente pensar numa perspectiva de uma transformação radical, essa transformação radical, ela não acontece numa perspectiva individual, né, numa perspectiva de uma ação coletiva. Então, está sendo muito legal trabalhar com todos vocês, inclusive o Danilo, o João e todo mundo. E que bom que ao nos convidar para ir para a guerra, a gente não pensou duas vezes, né? Então, gente, esse projeto, fica aí o convite para a próxima live, né? O agradecimento mais uma vez, né? O projeto Lives é de autoria do PROEC, Centro Cultural UFG, do programa Lives e Cultura na UFG, e essa realização Pró-Reitoria de Extensão e Cultura e Centro Cultural UFG. E, claro, vão ter mais 2 webséries, então nós convidamos a todas as pessoas a participarem, né, desses próximos episódios, e você não pode perder. 2 episódios dessa websérie. Dessa websérie. E no próximo temos quem? Eline, né, na apresentação. Eline. Tá bom. Tá bom, vamos lá. Obrigada a todos pela participação. Obrigada, amigos que vieram aqui dar uma força, fazer um ibope. Muito obrigada. Espero que tenham aproveitado alguma coisa. Muito obrigada.